E se demonstrássemos a existência do mal? Para muitos, a ideia do mal personificado pelo diabo é assustadora. Ele é visto como uma força antiga e aterrorizante, sempre à espreita nas sombras da humanidade, manipulando eventos terríveis passados e futuros. No entanto, imagine se essa entidade maligna não fosse apenas uma criação de histórias, mas uma presença real, aceita no mundo real. Hoje, no Ritmos de Sabedoria, exploraremos a intrigante questão: e se conseguíssemos provar a existência do diabo? Você é apaixonado por conhecimento? Sente uma curiosidade constante? Então, por que não se inscrever no Ritmos de Sabedoria para mais conteúdos fascinantes como este? Não se esqueça de ativar o sino para receber nossas atualizações mais recentes. Ao longo da história teológica, da fé e da cultura, a identidade exata e as intenções do diabo têm sido temas complexos e controversos. Várias figuras ao longo do tempo assumiram o título, nem sempre merecendo tal associação. Peguemos o exemplo de Hades, o senhor do submundo na mitologia grega antiga. Ele é frequentemente retratado como o pior dos piores, mas na verdade, sua função é cuidar das almas dos mortos, não sendo uma figura explicitamente má. Em algumas representações, o diabo nem sempre foi considerado mal. Sua maldade teria surgido quando foi expulso do céu por discordâncias com Deus, tornando-se um anjo caído. Atualmente, ele é frequentemente associado a tentar a humanidade a tomar decisões egoístas e ruins, mas há perspectivas que argumentam que sua existência serve para desafiar a humanidade, permitindo-lhe manter sua pureza, resistindo às suas artimanhas. A primeira aparição do diabo na Bíblia é muitas vezes interpretada como quando ele assume a forma de uma serpente para persuadir Eva a comer a maçã da árvore do conhecimento. Isso resultou na humanidade, tornando-se pecadora até a crucificação de Jesus Cristo. Em diferentes momentos, o diabo também é conhecido como Satanás, um título originalmente atribuído ao governante do inferno ou ao arcanjo da morte Samael, conforme os textos judaicos. Ao longo dos 3.000 anos, desde a redação do Antigo Testamento, a concepção do diabo mudou significativamente. Ele passou de uma figura simplesmente encarregada de punir os pecadores a uma personificação máxima do mal. Dada a multiplicidade de ideias conflitantes sobre sua natureza e razão de existir, como seria possível provar de maneira inequívoca a existência do diabo? Se seguirmos a lógica típica associada a ele, a revelação direta seria mais provável do que a de Deus. Afinal, tornar-se conhecido para potenciais pecadores ou aparecer em momentos de extrema dificuldade é algo que se espera dele. Entretanto, se ele decidisse se revelar, isso poderia, ao contrário, fortalecer a fé em Deus para muitos. A prova da existência do mal supremo poderia naturalmente reforçar a crença em um bem supremo. No entanto, alguns veriam a confirmação da existência do diabo como uma negação final da existência de Deus, ou, pelo menos, como evidência de que Deus não é supremo, onipotente e todo-perdoador, enfrentando assim o chamado problema do mal. Independentemente do desfecho, se o diabo e o inferno fossem comprovados sem sombra de dúvida, a Terra seria palco de histeria em massa. Diante das crises existenciais que milhões enfrentariam após a confirmação de um poder superior, a ameaça de condenação eterna e tortura sem fim seria confirmada, levando as pessoas a refletirem sobre o que isso significaria para suas vidas. Definir claramente o que leva alguém ao inferno e o que não leva seria uma tarefa urgente, dando origem a debates éticos de proporções monumentais, com desacordo generalizado devido à interpretação variada do conceito de diabo. A confusão resultante poderia desencadear uma onda de crimes, com indivíduos desconsiderando as precauções, convencidos de que o diabo os atacaria de qualquer maneira. Se a aparição do diabo confirmasse também a existência de um Deus supremo, isso poderia acalmar as preocupações, permitindo que a humanidade passasse pelas portas celestiais sem receios. Em outras esferas, a presença real do diabo
poderia ter impactos significativos nos sistemas legais e de justiça ao redor do mundo. Criminosos já condenados poderiam agora culpar diretamente o diabo em um esforço para se isentarem de responsabilidade por suas ações, algo que já ocorreu em casos anteriores, como no infame caso O Diabo Me Fez Fazer Isso, em 1981, envolvendo Arne Cheyenne Johnson, que foi considerado culpado de homicídio culposo de primeiro grau, mas não de assassinato, ao alegar possessão demoníaca. Se o diabo fosse confirmado, a justificativa de crimes como sendo obra dele se tornaria mais comum, possivelmente levando ao colapso do sistema de justiça criminal, enquanto advogados tentariam provar ou refutar a influência do Deus caído, agora definitivamente real. Chamar o diabo como testemunha seria impraticável, dada sua caracterização como persuasivo, manipulador e não confiável. Assim, diante da ameaça do diabo e do inferno, a solução poderia ser a eliminação de Satanás para impedir que coisas ruins acontecessem novamente. Embora essa fosse uma tarefa monumental, com o diabo revelado, a ideia de ir à guerra contra ele não pareceria tão absurda. A união global das forças armadas para combater o inimigo comum poderia ser uma resposta, mas a questão seria possível derrotá-lo? Nossos exércitos estariam à altura do desafio? É difícil acreditar que qualquer coisa, inclusive um arsenal de armas nucleares, seria capaz de destruir o diabo de uma vez por todas. O resultado mais provável seria a autoaniquilação no fogo cruzado, parte de um plano astuto do oponente. Além disso, uma batalha desse porte poderia desencadear a chegada de outros demônios perigosos e monstros terríveis, como vampiros, cuja existência remonta à história de Lilith, a primeira esposa de Adão em alguns textos, que se tornou consorte de Samael, também conhecido como Satanás. Assim, se o diabo fosse real, os vampiros e outros seres igualmente assustadores também seriam, adicionando um novo nível de complexidade ao cenário. De repente, tábuas ou Ouija se tornariam ferramentas viáveis e crucifixos seriam urgentemente transformados em armas contra o iminente apocalipse. Se Satanás se mostrasse, a humanidade teria dificuldade em compreender inicialmente, seguida por uma luta para se adaptar e finalmente uma possível queda em sua armadilha. Esta seria a impactante realidade se conseguíssemos provar a existência do diabo. O que você acha? Há algo que negligenciamos? Compartilhe suas opiniões nos comentários, explore outros vídeos do Ritmos de Sabedoria e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber nosso conteúdo mais recente.